Nessa aula nós veremos como realizar os parâmetros, configurações do robô. Tá? Então, começaremos pelos parâmetros mais básicos possíveis. Então, quando você arrasta o robô para o gráfico, você percebe que tem uma série de informações. Não se assuste, eu vou te explicar uma a uma como você faz para configurar. Vamos começar pelo tempo mínimo de análise, timer. Você percebe que quando você arrasta o robô para o gráfico, ó, vou colocar aqui, por exemplo, 100, em segundos, tá? Você arrasta o robô para o gráfico, ele começa a fazer as análises, né? Então aqui você acompanha isso claramente, as análises que ele está fazendo. Você concorda que tem volumes de negócios que ele ainda não tem informação. Por quê? Você acabou de arrastar o robô para o gráfico, ele não tem informação num local que ele ainda não chegou. Né? A corretora não fornece isso, é só quando o próprio mercado chegar até lá, o robô vai armazenar a informação. Tá? Então, para você que trabalha com fluxo, você precisa de um pouco de histórico. Não dá para você chegar e pôr o robô para trabalhar na hora e querer que ele já opere, porque é ruim para você. Né? Você precisa de histórico. Então, o tempo mínimo de análise é quanto tempo você quer que ele fique aqui de molho, só analisando, para daí ele começar a operar. Então, por exemplo, eu coloquei 100. O que acontece? Quando eu arrasto o robô para o gráfico, ele vai ficar pelo menos 100 segundos só captando informação, coletando informação. Depois de 100 segundos, ele estará apto a realizar as operações. Tá? Por exemplo, olha só, vou colocar nesse caso aqui para que ele entre de forma aleatória. Está tudo zerado esse setup. Tá? Só que eu vou deixar aqui, ó, tempo mínimo 3. Vou dar OK. 1, 2, 3. Entrou no trade. Tá? Agora, nós vamos fazer um pouco diferente. Eu vou zerar esse trade e vamos colocar aqui 10. Tá bom? Vamos colocar 10, vou mudar aqui o número mágico. Já vou explicar para vocês o número mágico. Então, pressionei OK. Olha só. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele deve agora, a partir de agora, ele está habilitado para executar as operações. Antes daquela contagem, ele não estava habilitado. Tá? Então, aqui, ó. Coloquei tempo mínimo 10. Agora ele está habilitado. Tá? Então, por que ele não entrou ainda? Porque ele já enviou uma ordem nesse minuto. Ele não envia mais de uma ordem por minuto, por precaução, por segurança. Quando virar o minuto, ele estará apto, é um outro gatilho que ele tem, para enviar a ordem. Olha lá, na hora que virou, ele já entrou já com a ordem. Se ele não tivesse enviado aquela ordem, que eu fiz dos 3 segundos, ele já teria entrado nos 10 segundos na mesma hora. Tá? Então, olha só, aqui nesse... Vamos ao outro parâmetro, então. Segundo parâmetro, número mágico. O número mágico é como se fosse o CPF, eu falo, né? O CPF do robô. Então, quando você vai usar dois robôs ao mesmo tempo, um no dólar, um no índice, você tem que pôr um número mágico em um, pode ser o número 1 mesmo, e o número mágico no outro, você coloca o número 2, para que o robô identifique as operações, ele saiba que essa compra está sendo no índice, a outra venda está sendo no dólar, por exemplo, e ele não se perca, tá bom? Aqui você define, como está muito claro, né, a quantidade de contratos que você quer operar, tá? Tipo de operação que você quer realizar. Dando um duplo clique, você escolhe. Hoje eu acho que é um dia só alta, só quero comprar. Você deixa só comprar. Só quero vender, tá? Só quero analisar, eu vou operar numa outra ferramenta, só quero olhar o gráfico aqui do robô, o apito que ele faz, tudo, você deixa analisar, ele não vai operar. Ele só vai analisar para você. Tá? Aí aqui tem o modo proteção, que é o modo correlação. O que é isso? Se você arrasta o robô para o índice, tá? E está no modo proteção. Quando abrir uma operação no ativo de correlação que você configurou, que é aqui ó, que você configura, ó, ativo de correlação negativa, WDOU 21, por exemplo. Abriu uma operação no dólar de compra, imediatamente vai abrir uma operação de venda no índice. Entendeu? Abriu uma operação no dólar de venda, imediatamente vai abrir uma operação de compra no índice. Tá? Vou demonstrar aqui para vocês na prática. Olha só. Vou abrir um gráfico do dólar. Vou colocar um do lado do outro. Vou arrastar o robô para o gráfico do dólar. E vamos ligar aqui o modo proteção. No modo proteção você não precisa configurar aqui tendência e tudo mais, nada disso. Tá? Ele ignora tudo isso, ele vai entrar simples,
baseado na outra ordem do outro ativo. Tá? A única coisa que você pode configurar é se você quer fazer parcial, stop móvel, como quer conduzir o trade. Nesse caso aqui eu vou fazer giro, por exemplo. Ó. Giro, parcial, desligada. Beleza? Ó. Proteção, arrastando para o dólar. Vou dar OK. Beleza? O que ele vai fazer lá no dólar? Imediatamente, olha lá, eu estou comprado no índice. Então, ele está vendido no dólar. Imediatamente. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou desligar o Algo Trading. Tá? Vou fechar aqui. Vou encerrar essas ordens. Tá? Vou encerrar elas. E vou salvar aqui o setup do índice e vou tirar do gráfico o índice. Pronto. Ó, não está no gráfico o índice. Tá? Então, o dólar vai fazer alguma operação? Não, ele não vai fazer nenhuma operação. Tá? Olha lá. Não vai fazer. Virou um minuto, olha, não vai fazer nada. Por quê? Ele está esperando uma operação do índice, olha, ele está no modo proteção. Agora eu vou colocar aqui no índice, tá? O setup. Olha só, vou dar OK no índice. Ele vai abrir uma operação no índice, tá? Se eu não me engano, eu coloquei aqui 10 segundos. 10 segundos. Ele vai abrir o trade. Assim que ele abrir o trade, olha lá, abriu o trade no índice. O dólar foi lá e já abriu um trade também, tá? O índice entrou comprado, o dólar entrou vendido. Isso é o modo de proteção. Lembre-se, com o giro ligado, o índice faz as parciais com 15 pontos, tá? Perceba que ele entrou comprado aqui, ó, com giro. 15 pontos ele fez a parcial. O dólar, 1,5 ponto, ó, ele entrou vendido aqui, 1,5 ponto é o giro, tá? Opa, aqui, né? Vendido aqui, 1,5 ponto é o giro. Ok? Essa é a parcial do giro. Então, eu vou fechar aqui o gráfico do dólar para a gente acompanhar. Se eu zerar a operação do índice, zera do dólar? Ó, não, só zera do índice, tá? Não zera do dólar. Ok? Vamos ver os demais parâmetros. Entrar invertido, nós comentamos na aula anterior. Ele analisa uma compra, mas ao invés de comprar, ele vende, né? Se estiver ligado a essa opção. Limite de perda diário, financeiro, tá? Se ele atingir o limite de perda ou limite de ganho, ele para de operar aquele ativo especificamente. Então, você pode ter um robô no gráfico do dólar, outro no índice. Se ele atingir o limite de perda do índice, ele para só o índice de operar. Limite de ganho no dólar, ele para só o dólar de operar. Assim que atinge a meta, ele sai ao mercado. Tá? Ele não fica ali esperando fechar o trade. Ok? Aqui embaixo, você determina se quer operar ou não em notícias relevantes. 20 minutos antes da notícia, o robô não realiza nenhuma operação. Se ele tiver alguma operação em andamento, assim que ela virar no lucro, ele encerra mercado, tá? E fica sem operar, ok? Limites por operação. Você determina qual é o seu stop loss e take profit em cada operação, né? Isso daqui a gente já viu anteriormente, é em pontos. Stop móvel, se você quiser utilizar, você determina a pontuação. Se você não quiser, você deixa ele zerado, tá? Parcial, se você quiser utilizar, você tem que desligar o giro, ok? Aí você pode utilizar a parcial. Qual é a diferença da parcial para o giro? O giro, ele faz aumento de posição, ele aumenta e diminui, aumenta e diminui. A parcial não, só faz a redução da posição. Então você entra com 2 contratos, por exemplo, quero fazer uma parcial com um contrato quando eu fizer 20 pontos, tá? Você vai configurar aqui. 2 contratos, com um contrato eu quero fazer a parcial quando eu estiver ganhando 20 pontos. Deixa o giro desligado. Pronto, ele vai entrar e vai pôr só a parcial a partir de 20 pontos. A parcial do giro, que é o aumenta, diminui, é sempre de 15 pontos. Você não consegue mexer nisso. E no dólar é 1,5 ponto, ok? Isso não dá para mudar. Aqui embaixo, você pode definir o horário que ele vai começar a enviar as ordens e vai parar, e se ele quer encerrar tudo 17h30, né, para não dormir posicionado, ok? Então, esses são os parâmetros básicos do robô, para ele executar as operações. Na próxima aula, nós veremos sobre o painel visual e os alertas, tá? E nas outras aulas, nós vamos ver sobre o setup operacional.